Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mathemagics. Neste vídeo, pretendo apresentar-te a resolução de uma expressão numérica e as prioridades das operações nela contidas. Vamos então à expressão numérica. Nesta expressão numérica, que aqui te apresento, temos vários elementos: parentes, multiplicações, divisões, adições, subtrações e, portanto, temos que perceber pelas prioridades qual é que temos que fazer primeiro. E, portanto, como já vimos, a primeira coisa que temos que fazer é efetuar os cálculos do que está dentro dos parênteses. Neste caso, temos menos 1/3 mais 5/2. Este, sim, é o primeiro cálculo a efetuar nesta expressão numérica. Temos aqui dois números fracionários com denominadores diferentes e para podermos operar, fazer a adição destes dois números fracionários, como sabem, temos que encontrar o mesmo denominador. A adição e subtração de números fracionários, recordo, têm que ter o mesmo denominador, em que somamos ou subtraímos os numeradores e mantemos os denominadores. E como é que eu faço isso? Ora, como nem o 3, nem o 3 está na tabuada do 2, nem o 2 está na tabuada do 3, fazemos aquilo que eu costumo apelidar de multiplicar a fração pelo denominador vizinho. Então, multiplicamos a fração 1/3 pelo denominador da fração vizinha, que é 2, e também multiplicamos a fração 5/2 pelo denominador da vizinha, que é 3. Portanto, faremos 2 vezes 1, 3 vezes 2 e de seguida 5 vezes 3 e 2 vezes 3. E, portanto, obtemos os resultados menos 2/6 mais 15/6. Estamos então em condições de fazer a adição destes dois números. Como eles têm sinais contrários, dá-se o sinal daquele que é maior em valor absoluto, ou seja, daquele maior algarismo. Qual é que é maior, o 15 ou o 2? É o 15, portanto, dá-se o sinal de mais, e ao número maior, ao 15, vamos subtrair o mais pequeno, e fazemos 15 menos 2. E, portanto, obtemos 13/6. Não se esqueçam que os denominadores foram encontrados para se manter o mesmo denominador. Agora, obtivemos esta expressão, temos multiplicações, subtrações e divisões. O que é que fazemos primeiro? Ora, pela prioridade das operações, já sabemos que o que se faz primeiro é a multiplicação e divisão. E entre estas duas não há prioridade, a não ser a ordem por que aparecem. Nós, como lemos da esquerda para a direita, portanto, vamos verificar da esquerda para a direita a que aparecer primeiro é aquela que se faz primeiro. Neste caso, é a multiplicação do número inteiro 2 pela fração 13/6. Como é que nós multiplicamos números inteiros com frações? Ora, o número inteiro pode se transformar numa fração, já sabem disso, colocando o denominador 1, portanto, aquele que eu chamo o número fantasma, porque 2/1 continuamos com a mesma quantidade, e ficamos então com 2/1 vezes 13/6. Já sabem que na multiplicação de frações, multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Simultaneamente, também podemos ir adiantando esta divisão. E já sabem que para dividir dois números racionais, sendo que um deles for fracionário, transformamos a divisão em multiplicação e invertemos a segunda fração. Portanto, no primeiro resultado, ao fazer 2 vezes 3, obtemos 26/6. E na segunda, portanto, transformamos a divisão em multiplicação e invertemos a segunda fração, isto é, trocamos o numerador com o denominador. Ainda temos esta multiplicação, que é prioritária a esta adição de números contrários, e, portanto, mais uma vez, temos um número inteiro com um número fracionário, mas podemos facilmente transformar este número fracionário em número inteiro. Não se esqueçam, tá? Com o denominador 1, 2/1,
ter dois chocolates a dividir por uma pessoa, essa pessoa irá ficar com os 2 chocolates. E, portanto, basta apenas fazer 5 vezes 2, que dá 10. E, portanto, ficamos com esta subtração 26 sobre 6 menos 10. Vamos encolher isto um bocadinho para caber o resto da nossa expressão. E agora, qual é o próximo passo? Efetuar este único cálculo que falta, recordando aquilo que falámos no início da expressão numérica, só podemos adicionar dois números fracionários se tiverem o mesmo denominador, portanto é exatamente isso que vamos fazer. Este 10 vamos tornar num número em fração, portanto o 10 sobre 1, e vamos multiplicar pelo denominador da fração vizinha. E vocês podem perguntar, e então porquê é que não multiplicamos a primeira também pelo denominador da vizinha? Ora, iríamos multiplicar por 1. E vocês já sabem que o 1 é elemento neutro. 6 vezes 1 dá 6. Iríamos obter o mesmo resultado. Portanto, é apenas ter trabalho, formalmente. Não há necessidade de fazer esse cálculo, uma vez que vamos obter o mesmo resultado. Agora, na segunda fração, sim. Temos que multiplicar o 10 por 6 e o 1 por 6. E vamos obter, então, 26 sextos menos 60 sextos. Efetuamos o cálculo, portanto, 60 em número absoluto é maior do que 26. Damos, então, o sinal do 60, que é negativo, e ao 60 subtraímos 26, obtendo 34. Portanto, 34 sobre 6. E como podem verificar, ainda tenho aqui a dividir por 3. Porquê? 34 sobre 6 não é uma fração irredutível, não está o mais simplificada possível. Portanto, podemos dividir ainda o numerador e o denominador por 3. E, efetuando esse cálculo, obtemos 17 sobre 3. Existe mais algum número pelo qual possamos dividir ao mesmo tempo o 17 e o 3? Não, de facto não. Portanto, esta fração está irredutível. E finalizamos assim a resolução da nossa expressão numérica, recordando muitos dos passos das prioridades de uma expressão numérica, como é calcular primeiro os parênteses, depois a multiplicação e divisão pela ordem em que aparecem e só no fim subtrações e adições também pela ordem em que aparecem. Portanto, se tiveres dúvidas acerca da expressão numérica, volta a ver este vídeo, ou sempre que te esqueceres de algum dos passos, podes sempre acompanhar o vídeo, que estará no canal, como muitos outros, no canal Mathemagics. Agora convido-te a meter mãos à obra e a treinar a resolução de expressões numéricas. Bom trabalho!